Hoje você vai aprender, hoje você vai conhecer um dos maiores mistérios do Bigodudo, principalmente no Terceiro Reich. Você vai entender que na antiga Alemanha, quando estava no período da Segunda Guerra Mundial, o Bigodudo, ao qual não posso pronunciar o nome abertamente aqui devido à censura, decidiu pesquisar sobre arqueologia proibida, decidiu pesquisar sobre anjos caídos, criou grupos como Sociedade Thule, que simplesmente os caras iriam fazer sessões de espiritismo, iam para tudo quanto é canto de religião, faziam explorações desde a Antártida até mesmo no Amazonas. Então, simplesmente, nesse período de 10 anos, ele envolveu milhões, literalmente milhões, de alemães na busca por esse conhecimento proibido. E esses dias atrás, eu me deparei com uma coisa. Até mesmo as relíquias da Bíblia, o Bigodudo se interessou. Principalmente a Arca da Aliança. E se você acha que a Arca da Aliança só existe no universo bíblico, nós vamos falar sobre a Arca da Aliança egípcia também, posteriormente, tá? Mas essa dos hebreus, o próprio Bigodudo se interessou por ela. Agora, por que esse Bigodudo se interessou por ela? Então nós vamos comentar hoje aqui nesse vídeo, tá? Peço encarecidamente para você se inscrever, ativar as notificações, aquele sininho do YouTube, deixar o seu like e acompanhar o nosso trabalho por aqui, tá bom? Então eu preparei um conteúdo no meu blog pessoal. Não sou de usar blog pessoal, mas devido à censura brasileira que nós estamos vivenciando hoje, eu decidi começar a utilizar o blog pessoal, ao qual eu vou deixar o link aí da matéria na descrição, tá bom? É uma matéria curta, mas você vai ficar de boquiaberto, tá bom? Principalmente é o seguinte, olha só. Teria a Arca da Aliança sido encontrada pelos bigodudos, ao qual não posso falar essa palavra aqui? No filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, o arqueólogo herói, que é o Harrison Ford, enfrenta os bigodudos. Então, basicamente, a gente pega filmes de Hollywood, onde o americano está salvando o mundo, e aí é aquela corrida maravilhosa, daqueles filmes tipo Eu Sou a Múmia, que eles têm que correr e vão entrar no calabouço, passar por armadilhas, tipo o Tomb Raider, Lara Croft, né? E aí, basicamente, entra em conflito Estados Unidos e a Alemanha pela busca da Arca da Aliança, tá bom? E isso foi retratado num filme, ok, de Steven Spielberg, com o objetivo de não permitir que os nazis, não posso falar essa palavra aqui, né, vençam a Segunda Guerra Mundial, usando os superpoderes da Arca da Aliança. Então, nesse filme antigo, que já passou os seus 50 anos que esse filme existe, a Alemanha, principalmente no Terceiro Reich, o Bigodudo acredita que a Arca da Aliança pode se tornar uma grande arma de destruição em massa. E que é estritamente importante ele ter esse tesouro hebreu para conquistar o mundo. Lembra você que na Bíblia, o próprio rei Davi, quando foi conduzir a Arca da Aliança, ele teve que usar uma frequência sonora, um canto, teve que colocar soldados em certos pontos, teve que ter levitas, todo um cuidado para aquela coisa não explodir, meu irmão. Aí estava passando um boi, um dos soldados tropeçou na pedra, e o simples vibrar do soldado que tropeçou, esse soldado foi pulverizado. Em instantes, ele virou cinzas. E o povo temia aquela Arca da Aliança, né? Então, assim, poucos eram os homens e os reis que tinham coragem de ficar frente a frente àquela Arca da Aliança. E aí, naquela história dos hebreus, foi determinado que os levitas, uma cultura judaica, tomassem conta da arca. E todo um preparo, desde o nascimento, desde da criação, todo um preparo, usando linha, seda, não pode ser qualquer coisa, tem que estar puro para poder tocar naquela Arca da Aliança. Inclusive, teve o sequestro da Arca da Aliança, quando o povo
israelense estava enfraquecido, mas quem sequestrou a arca começou a acontecer tanta coisa ruim que os caras devolveram a arca, tá? Então, assim, nas mãos corretas, ela pode se tornar uma superpotência, mas na mão errada, ela pode se tornar uma maldição. E o Bigodudo teve realmente um estranho interesse em tomar parte disso. E aí nós vemos, né, como a ficção imita a realidade, um filme que trata desse assunto. Não só um filme, né, mas também temos outras referências aqui. Estaria a ficção imitando a realidade? O que o diretor Steven Spielberg saberia? É aquilo que eu falo. Hollywood sabe de muita coisa, meu irmão. Às vezes você acha que esses diretores, cineastas não sabem de nada. Por exemplo, Homem de Ferro. Quem foi o cara que decidiu criar o Homem de Ferro? Como é que alguém imagina o Homem de Ferro? E olha que o Homem de Ferro tem mais de 70 anos, para quase 80. Agora imagina lá, em 1925 e 30, que foi mais ou menos nessa época que foi lançado o Homem de Ferro, na verdade era o Homem de Lata. Como que alguém pensou nessa hipótese de um traje tecnológico, metálico, que tornaria um homem, né, como se fosse um deus? Quem imaginaria uma coisa como essa? Se não fizesse presença em contos judaicos antigos. Principalmente o conto de Hiram Abif, o conto de Tubal-Caim, ao qual, né, você pega, por exemplo, Tubal-Caim, Hiram Abif, são pessoas que obtiveram acesso, né, ao submundo, de lá vieram com grande tecnologia e passaram a usar esses trajes tecnológicos que faziam com que eles voassem aos céus. Por exemplo, o Nimrod era um conquistador. Era um caçador mais hábil do planeta inteiro. E queira você acreditar ou não, esse cara voava. Assim como Hiram Abif, Tubal-Caim, toda aquela linhagem que nós conhecemos muito bem. Então a história, ela tem uma origem. Muitas vezes você não conhece. Por exemplo, a história do Homem de Ferro é a história de Tubal-Caim. A história de Doutor Estranho é a história de Jack Parson, um homem que foi capaz de abrir portais. Não me pergunte como. Até hoje, os Estados Unidos tentam abrir esses portais horrorosos, usam inúmeras tecnologias. Você vê aceleradores de partícula para cada continente, inclusive um no Brasil. E o cara sozinho conseguiu abrir portal. E aí vem um filme do Doutor Estranho, que é uma referência, homenagem a Jack Parson. Então, a ficção ela realmente está imitando a realidade, né? E aí nós vamos falar sobre esse assunto também, mas é interessante, né? Você acha que esses caras não sabem de alguma coisa? É óbvio que esses caras sabem de alguma coisa. Além disso, vale ressaltar, né, que o Bigodudo, né, esse é o nome do Bigodudo, possuía uma divisão paranormal no Terceiro Reich, conhecido como Sociedade Thule. Sabe onde você viu Sociedade Thule? Em Senhor dos Anéis. Olha que coisa interessante. Novamente, os diretores de Hollywood, esses grandes cineastas, usando referências obscuras e desconhecidas ao povo, à população. Por exemplo, Sociedade Thule é uma sociedade secreta, como se fosse a CIA, espero que você tenha entendido, né, lá da Alemanha. Só que com foco no paranormal, com foco na arqueologia proibida. E de fato foi graças a essa Sociedade Thule que os caras praticamente conseguiram tecnologia de discos voadores, ao qual nós vamos falar aqui como Dark Fleet, ok? Então, para você ver, né, a Senhor dos Anéis é imitando, por exemplo, Guerra de Tronos. Nossa, aquele George Martin é um grande escritor, que cara sábio, como é que alguém consegue escrever um livro com tanta informação? Pois bem, se eu tivesse acesso à biblioteca de Alexandria e algum livro que foi vazado, eu também conseguiria escrever um livro como aquele facilmente. Aí você fala assim, mas esses caras estão exagerando. Pois é, na Roma antiga existiu uma família chamada Targaryen, você não vai encontrar isso facilmente na internet, mas existia uma família na Roma antiga, de romanos, né, cujo a relação era entre eles próprios, eles não obtinham relação com outras pessoas de fora, chamado os Targaryen, que eram os dominadores de dragão. E dragão existiu, se você não sabe, até pouco tempo atrás. Então, olha para tu ver que o Império Romano já tinha os dominadores de dragão. E o Império Romano quase dominou o mundo inteiro. Então, assim,
E a Biblioteca de Alexandria continha os maiores mistérios da humanidade, mas curiosamente pegou fogo, né? E aí, então, assim, nós temos segredos e segredos que não são retratados ao público. Inclusive, Sociedade Tully está no Senhor dos Anéis, mas faz referência à Alemanha do Terceiro Reich, tá bom? No entanto, é importante ressaltar, né, que na história da humanidade, ninguém teve tanto apreço pelo misticismo e artefatos antigos como o próprio Bigodudo. E aqui tem uma referência, né, ao Indiana Jones, né, da Alemanha, do Terceiro Reich, carregando a Arca da Aliança, campeão. Olha que coisa interessante, né? O curioso fato aqui, importante a gente ressaltar, que quando o Bigodudo fugiu para a Antártida, não, ele não tomou o negocinho e botaram fogo no corpo. Não foi isso que aconteceu não, tá bom? Ele simplesmente fugiu para a Antártida, aí a inteligência russa, a inteligência americana que estavam na Argentina, viram uma porrada de submarino alemão do Terceiro Reich reabastecendo a Argentina para ir para a Antártida. E aí começou aquelas operações que você conhece muito bem. Paperclip, High Jump, Fishball, tudo que você pode imaginar foi naquela época ali. Né? A Operação Dominique. E aí basicamente estipula-se que esses submarinos, né, tinham tesouros assim absurdos. Principalmente porque o Bigodudo pegou o tesouro dos judeus também e atracou para si mesmo. Então tinham tesouros assim absurdos, tá? Que ele fugiu lá para a Antártida. E aí você vê que no filme a ficção imita a realidade. E você vê que, né, os alemães estão com a posse da Arca da Aliança. E aqui entra uma pergunta para você. A Arca da Aliança, ela é real ou não? Eu tenho certeza que é real. É uma questão de crença. Provar, impossível, mas eu creio. Agora uma pergunta. Onde estaria a Arca? Muitos vão dizer que estava na Indonésia, muitos vão dizer que está na Turquia, muitos vão dizer que está lá em Jerusalém ou no Vaticano. Pois bem, eu creio que está com o Bigodudo. Assim como os diretores do filme nos mostram claramente onde será que essa arca estaria. Olha que coisa interessante. Aí você fala assim, é só uma coincidência. É só uma coincidência. Nesse filme do Indiana Jones, é só uma coincidência. Mas será mesmo? Então olha que coisa interessante. No episódio The Vessel, ok? Da 11ª temporada da série Supernatural, né? Acredito que você já viu aquela do Sam Winchester, Dan Winchester, dois irmãos caçando monstros, demônios e destruindo maldições, né? Andando num carro Transmaverick aspirado. Então, aquela série famosa tem uma parte lá, né, na 11ª temporada, chamado, né, o episódio chamado The Vessel, que fala exatamente sobre a Arca da Aliança. Olha que coisa interessante. Um membro importante da Sociedade Tully, aí você pensa, peraí, essa Sociedade Tully, ela existia em 1943, 44, no máximo 45. Com o final da guerra, ela deve ter se desfeita, né? Só que aí, meu irmão, você lembra que quando o Bigodudo perdeu a guerra, ele não perdeu, ele ganhou, tá? Deixando bem claro, ele ganhou, ele não perdeu a guerra. Mas vamos acreditar que ele perdeu a guerra. 1 milhão de alemães desaparecidos, tesouros incontestáveis e ouro, barras de ouros, que viajaram em vagões de trens, que chegaram esses vagões de trens e submarinos, dezenas de submarinos desaparecidos, tecnologias desaparecidas, e só ficou o resto para as pessoas. Só ficou o resto, ok? E aí, basicamente, ao que tudo parece, novamente nesse seriado, eles estão falando que essa Sociedade Tully ainda existe e está em pleno vigor. Olha que coisa sensacional, campeão. Olha que o mundo... Aí você fala, mas isso aí você está baseando em documentários, animes, séries. Pois bem, meu irmão, a ficção imita a realidade. Por exemplo, você já viu Star Wars? Guerra nas Estrelas? Pois bem, de onde que foi? Quem foi o cara que pensou nessa ideia? Pois bem, se você procurar Batalha de Nuremberg, 1512, 1513, aconteceu uma batalha onde discos voadores, né, uns contra os outros, batalharam no céu da Europa, principalmente em Portugal e alguns lugares aí na sua região. E caiu o disco voador para tudo quanto é lado, foi batalha de lasers. E foi documentado em registro, em pinturas. Será mesmo que essa ficção não está imitando a realidade? E aí você vê isso aqui, olha que coisa interessante.
Então um membro importante da sociedade Tully luta contra Jin para encontrar um pedaço da Arca da Aliança durante a Segunda Guerra Parará-Poruru Mundial. Ao que tudo parece, né, tanto Sam como Jin voltaram. Eu não assisto esse seriado, né, mas parece que os dois voltaram no tempo, porque a Segunda Guerra Mundial tá bem assim, esse seriado, ele se passa nos anos 2000, no 2010, 2020, não passa, ele não passa há muito tempo atrás, né? Então, se está na Segunda Guerra Mundial, é que eles voltaram no tempo. E o curioso fato desse seriado aqui é que para eles voltarem no tempo, eles precisam de um anjo. Olha que coisa interessante, chamado Tronos. Olha que coisa interessante. Então, para os caras poderem voltar no tempo, eles têm que usar um anjo chamado Tronos, para que esse anjo abra uma lapso no tempo, um vórtex, para que eles possam passar e chegar em outros lugares. Tem um seriado, eu acabei esquecendo o nome aqui, você vai lembrar, quem é da velha guarda vai lembrar. Tem um episódio desse seriado que as estátuas são anjos. E quando você pisca o olho, a estátua aparece. Você não pode piscar o olho. Se você piscar o olho, a estátua se desloca. E aí você tem que passar, tem que sobreviver, né, sem piscar o olho. Piscou o olho, a estátua vai andar. E aqui existe uma lei que os anjos não podem ser vistos. E eles se transformam em estátuas. E aí, basicamente, você tem que sempre, você não pode perder os anjos de vista. E aí, basicamente, esses anjos são anjos que limpam a sujeira, mas o principal de tudo, eles viajam no tempo. E eles conseguem fazer com que as pessoas viajem no tempo. Na cultura bíblica, na cultura que não é convencional, tronos são anjos de portais. Anjos capazes de atravessar o tempo, estão além do espaço-tempo, tá bom? E também são anjos de alta hierarquia. No meu entender, até acima dos querubins. Por isso podemos perceber que os diretores de filmes, que sempre fazem menções a acontecimentos do passado, né, inclusive misticismo, sociedades secretas, eles sabem de alguma coisa. Isso é óbvio. Tenho certeza que esses caras sabem de alguma coisa. Até a ida do Homem à Lua, teve um consultor que foi um cinegrafista consultor, meu irmão. Então, assim, é óbvio que Hollywood sabe de muita coisa. E usam isso em filmes. E o pessoal, por exemplo, pega lá aquela guerreira, Mulher Maravilha. Ela veio da onde? Do Amazonas. Ó, que coisa interessante, né? Então são histórias que não são contadas. E olha que coisa interessante. Vale lembrar que o Bigodudo já esteve atrás da Arca de Noé. Por incrível que pareça, a sociedade toda já esteve atrás da Arca de Noé. Sabe aquelas histórias de guerra? Ah, vamos invadir o Iraque, não sei o quê, que a gente tem que pegar aqueles caras lá que não sabem nem ler e escrever, com um fuzil na mão, que eles vão destruir o mundo. Muitas vezes, o que está acontecendo é o seguinte: esses caras lá não tem nada a ver com história. Muitas vezes são missões secretas, que esses caras vão para o Oriente Médio para resgatar tesouros nacionais, tesouros internacionais, no caso dos Estados Unidos, que é o que eu mais acredito. Mistérios, esse tipo de coisa, tá? É o que dá a entender. Segundo livro, né? Aí eu não vou saber pronunciar esse aqui de jeito nenhum, mas o significado do livro é o seguinte: Cavando com Bigodudo, né? A tradução correta mais próxima é essa: Cavando com Bigodudo. Os arqueólogos, né, do Bigodudo buscam um passado ariano, né? Então, ou seja, os caras estão usando arqueólogos alemães para encontrar esse elo perdido. Por exemplo, na Índia, aquelas grandes construções indianas são retratadas como vimanas, motores. No Egito tem portais, como pirâmides, e o Bigodudo sabe disso. E aí ele quer essa tecnologia de todo jeito. E ele vai mandando as pessoas fazer pesquisas. E se você acha que o Brasil ficou de fora, tem registro, fotos desses, né, do Bigodudo lá no Amazonas, procurando a tal da cidade de ouro. Então o cara foi atrás de tudo. Não teve na história da humanidade cara que teve mais apreço pelo misticismo, ocultismo, ciência proibida, arqueologia proibida, do que o Bigodudo, tá bom? Então vamos aos fatos. Importante a gente ressaltar aqui. Sabemos que o Bigodudo busca tecnologia de ponta para ganhar a guerra. Ele realmente tem o objetivo de ganhar a guerra.
O que o levou a pesquisar artefatos antigos, misticismo e até mesmo possível contato com alien. E aqui é chamado de Dark Fleet, ou Dark Fleet, ok? Que aí chega num nível que ele já começa a se comunicar com seres de outras dimensões, tá? Contudo, por qual motivo ele desejaria a Arca da Aliança se não fosse por poder de destruição em massa? Para que ele vai querer a Arca da Aliança? Ele sabe que aquela Arca da Aliança tem poder absoluto. E ele vai usar ela a seu favor. Então, ao tempo que ele entende que aquela Arca da Aliança foi capaz de conter os egípcios, ele fala, pô, os egípcios dominavam o mundo, os caras tinham um disco voador, como é que uma arca dessa deu conta? Ele fala, pô, tem poder pra cacete aí dentro, né? E ele vai querer usar essa Arca da Aliança. E aqui é o caso que eu contei, né, do soldado que tropeçou. E aí a gente chega numa conclusão bem desconhecida, né? A gente vai saber a real história, né? Em conclusão, seria a Arca da Aliança uma energia nuclear desconhecida? Ou talvez alguma tecnologia extraterrestre de destruição em massa? Ou será que o Bigodudo só queria para acrescentar na sua coleção de antiguidades? No meio da guerra, falar, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu preciso de uma Arca da Aliança. É para colocar ali no fundo ali da minha vista. Você acha mesmo? De fato, não sabemos, mas o que sabemos é que tanto a Arca quanto o seu poder permanecem em total sigilo. E você, o que você acha dessa história? Você acha que o Bigodudo, ele realmente botou as mãos na Arca? Será que ele perdeu a Arca ao longo da história? O que aconteceu com a Arca? Você, o que você pensa sobre esse assunto? Comenta aqui nos comentários, você vai ser super bem-vindo. E lembrando você, quem quiser conhecer o meu trabalho, quem quiser conhecer, ter o meu contato pessoal, conhecer sobre empreendedorismo, desatar essas amarras horrorosas do sistema, aprender a deixar de ser escravo. Quem quiser conhecer, por exemplo, sobre medicina fitoterápica, medicina natural para você poder aí melhorar a sua saúde, coisa que eu não posso nem comentar aqui. Quem quiser saber sobre o meu conhecimento, tem links aqui na descrição. Participe do conteúdo premium, você vai ser super bem-vindo, tá bom? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltes, fique na paz.